rumo à destruição. Deus dá a ele o que ele quer. Vejamos aqui, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja você que tem degraus. Deus se revela, a verdade chega, o homem a sufoca, o homem não a quer. Por que ele não a deseja? Porque não quer mudar sua conduta. Nem com Deus, nem com o próximo. Ele está na impiedade, está na perversão. Depois Deus se revela. E este homem, tendo o conhecimento de Deus, não glorifica Deus. Ele glorifica ele mesmo. Ele exalta ele mesmo. Ele se coloca no pedestal. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Um século humanista. É a idolatração do homem. É a divinização do homem. É o homem jogando Deus para a lateral. É o homem dispensando Deus da sua vida. É o homem tentando dispensar Deus da sua história. É o homem tentando descobrir teorias para dizer, não, o homem não veio de Deus. É o homem tentando encontrar formas de dizer, não, o universo não veio de Deus. É o homem tentando encontrar maneiras de explicar a origem da vida, a origem do universo, a origem da raça humana, sem a existência de Deus. É o homem querendo ser muito sábio e tornando-se louco. O resultado é que esse humanismo idolátrico, este antropocentrismo idolátrico vai desembocar na idolatria mais vil, e a idolatria mais vil vai desembocar na imoralidade mais abominável. E Paulo vai então dizer que estas pessoas foram entregues a elas mesmas. E eu vou dizer algo soleníssimo a você aqui. Não tem nada mais perigoso para o homem do que receber de Deus o que ele deseja. Se Deus tirar o pé do freio, se Deus soltar as rédeas, o homem correrá celeremente rumo ao abismo e à destruição. E Deus então está mostrando que pelo fato do culto ter sido corrompido, da adoração ter sido corrompida, a própria relação humana, como Deus a instituiu, com homem e mulher, macho e fêmea, no casamento heterossexual, que vai procriar para povoar a terra, vai ser corrompida, e de repente diz o versículo 24, que o homem é entregue à imundícia, a concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Agora veja o verso 26 comigo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Parece-nos que Paulo está querendo sugerir-nos que as mulheres são mais guardiãs dos valores morais do que os homens, e que quando as mulheres chegam ao ponto também de se corromperem, é que a raça humana já está no estado de decadência absoluta. E Paulo vai dizer que não só os homens desonram o corpo entre si, mas as mulheres também começam a ter uma relação fora da naturalidade, fora daquilo que é comum, mudar o modo natural das suas relações íntimas, contrário à natureza, e começar a se relacionar mulheres com mulheres. E isso não é apenas um juízo de Deus, mas isso também é uma entrega de Deus àquilo que as pessoas estão querendo. Agora veja comigo, versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. É curioso que nós estamos vivendo numa época como a Roma antiga. Quando Paulo escreveu esta carta, ele era um homem informado, ele não tinha estado em Roma ainda, mas Roma foi chamada por alguns historiadores de a cloaca do mundo. Uma cidade metropolitana, a maior cidade do mundo da época, com mais de 1 milhão de habitantes, a capital do império, a cidade mais rica, mais poderosa, a cidade que era a capital, a cidade mais promíscua, mais corrompida, desde os imperadores romanos, uma cidade decadente. E de lá para cá não tem sido diferente. O homem acha que ele pode fazer do seu corpo o que bem entender. Os homens vão cada vez mais aplaudindo e incentivando essa mudança da naturalidade, do projeto criador de Deus. E esta situação expressa não só o juízo de Deus, mas é Deus dizendo o seguinte: é isso que você quer? Então receba, então faça, então vá fundo, então esgote esse cálice, então experimente o que você deseja, então colha o que você quer. E o que Paulo vai mostrar para nós é que isto é concupiscência. Versículo 24, é imundícia. Ele vai dizer para nós no versículo 26 que é paixão infame. Ele vai dizer no versículo 26 que isso é contrário à natureza. Ele vai dizer no versículo 27 que isso é torpeza. E ele vai dizer no versículo 27 que isso é um erro. Por mais que a sociedade aplauda, por mais que as cortes aprovem, por mais que as leis favoreçam, por mais que os homens reconheçam, a palavra de Deus, que não pode falhar e não pode mudar, está dizendo que isto é um juízo de Deus para dar ao homem aquilo que ele quer, porque rejeitou a verdade, porque rejeitou a Deus, porque tornou nulo no seu raciocínio. Quando chega no verso 28, Paulo diz que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Significa que a mente deste homem, que tem tanto saber, parece que está às avessas. E parece que é isso que você vê hoje, uma sociedade que não só tolera o erro, mas aplaude o erro, chamando luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce, o certo de errado e errado de certo. E essa inversão de valores vai desembocar na mais longa lista que Paulo revela nas suas epístolas de vícios e de pecados que poluíram, que macularam, que mancharam a sociedade humana. A partir do verso 29, ele faz uma lista longa deste catálogo de pecados e vícios. E ele diz que os homens estão cheios, não de alguma injustiça, mas cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. E ele diz mais: possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. E ele prossegue e diz: sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E ele avança: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que Paulo está tirando aqui uma radiografia do que é a sociedade presentana. Mas eu quero concluir, levando você aos versos 32, ao verso 32, porque aqui há uma afirmação soleníssima, que está escrita assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Note você que o homem peca deliberadamente contra Deus e conscientemente do que ele está fazendo é contrário à palavra de Deus. Há algumas pessoas que tentam reescrever a Bíblia, outros que já reescreveram a Bíblia para adequar ao seu padrão de conduta. Quando uma pessoa não quer mudar a sua conduta, ele muda a sua teologia. E aqui o texto está dizendo que eles sabem a sentença de Deus. E a sentença de Deus é que o salário do pecado é a morte. E eles têm ciência disso. E apesar de saberem disso, eles continuam nessa prática. Eles não mudam a sua conduta. Eles querem continuar. Mas pior do que isso, eu fecho aqui. Está escrito: não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é um estágio mais avançado da degradação moral e espiritual da sociedade humana, sem Deus. Não somente faz o erro, mas aplaude aqueles que fazem as mesmas coisas. É uma sociedade que vira as costas para Deus, tapa os ouvidos à voz de Deus, fecha todas as janelas da consciência aos apelos de Deus e deliberadamente e conscientemente quer viver em rebelião contra Deus. Bom, você pode perguntar, mas essa era a sociedade pagã, a sociedade depravada, que viveu naquele século, mas quando você avança para o capítulo 2 de Romanos, Paulo coloca na mesma situação os moralistas, Paulo coloca na mesma situação os judeus, Paulo coloca na mesma situação todos os seres humanos em Romanos 3:23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com todas as suas virtudes, com todos os seus predicados morais, com todos os seus aparatos de boas obras ou de benemerências, com tudo aquilo que você granjeou de formação intelectual, moral, familiar, com tudo aquilo que você pôs diante de você, você e eu somos pecadores, e diz a Bíblia, nós somos carentes da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. O que é maravilhoso é que quando Paulo vai avançando nesta carta, ele diz o seguinte: pois tem uma solução para você. Você não precisa viver o resto da sua vida em rebelião contra Deus, você não precisa ser condenado pelos seus pecados, você não precisa viver prisioneiro dos seus pecados, você não precisa viver nesta lama lodacenta e pestilenta do pecado. Há uma saída, há uma solução. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante, e Deus abriu para nós uma poderosa porta de redenção, Deus abriu para nós uma janela de escape. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor, e Jesus Cristo foi lá na cruz, e quando ele estava lá na cruz, Deus pegou e lançou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades, e a Bíblia diz que ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados. E agora, se você se arrepender dos seus pecados, se você crer no Senhor Jesus, há perdão para você, a salvação para você, a libertação para você, a vida nova para você, a salvação eterna para a sua vida. E eu concluo agora contando a você uma experiência. Você não será condenado pelos seus pecados, você será condenado se você rejeitar a oferta do perdão de Deus. Num dos estados dos Estados Unidos, você sabe que cada estado lá tem suas leis independentes no que tange a pena de morte. Alguns estados têm pena de morte, outros não têm. Num desses estados que tem pena de morte, um jovem criado na igreja cometeu um crime grave, porque se afastou da igreja, foi preso, foi julgado, foi condenado à pena de morte. Muitos apelos surgiram àquele governador para reconsiderar o caso. Deram uma série de razões e motivos que ele deveria perdoar aquele moço. E esse governador
resolve então atender ao clamor, não só da mãe daquele rapaz, mas de tantas pessoas. Mas, ao escrever-lhe a carta de alforria, se disfarçou de um cidadão comum, pegou uma Bíblia, botou a carta de alforria dentro da Bíblia e foi visitar aquele moço. Aquele moço não sabia, o governador estava disfarçado, e disse: jovem, eu vim lhe trazer essa Bíblia. E dentro desta Bíblia tem a sua carta de liberdade. Dentro dessa Bíblia você encontrará a sua carta de perdão e de libertação. Aquele jovem cuspiu no governador, blasfemou contra o governador, enxotou o governador e não quis receber a Bíblia. O governador voltou com a Bíblia na mão, uma carta de alforria. Mais tarde, informaram aquele jovem: quem estava aqui e você cuspiu nele e recusou a ele era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de alforria assinada pelo governador. Você vai ser executado, você vai morrer não pelos seus crimes, você vai morrer porque você recusou a receber o perdão. E no dia da execução daquele moço, ele pediu a palavra antes de ser executado e declarou exatamente essas palavras: eu estou sendo executado hoje, não pelos crimes que cometi, eu estou sendo executado hoje porque eu recusei a receber o perdão de quem tinha poder para me dar o perdão. Hoje é um dia de salvação para você. Não importa como você tem vivido, talvez uma vida longe de Deus, talvez você que foi criado até mesmo no Evangelho, mas virou as costas para Deus, talvez você que tem vivido no pecado, na lama, na promiscuidade sexual, talvez que você que tem vivido, esteja vivendo até hoje na idolatria mais tosca, pois hoje há salvação para você. Se você se arrepender, se você crer em Jesus, Ele entrega agora mesmo a sua carta de perdão, de alforria, e você receberá a vida eterna. Deus está propondo diante de você hoje a vida e a morte, a salvação ou a condenação. Escolha a vida para que você viva. Onde você está, ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra, porque ela apresenta para nós não só a nossa triste realidade de pecado, mas ela abre para nós a porta da esperança e nos mostra a salvação. Glória ao teu nome, porque todos nós pecamos, mas glória ao teu nome, porque Jesus Cristo, teu Filho, por amor de nós, veio a este mundo e morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Agora, Senhor, te pedimos que tu toques o coração daquela pessoa que está nos assistindo, para que ela se arrependa e creia enquanto é tempo, e receba o teu perdão, receba a tua libertação, e receba agora mesmo o dom da vida eterna. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.